alunos, vamos aqui então, né, responder mais um exercício relacionado ao estudo de geometria plana e espacial. O exercício diz o seguinte: em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 centímetros são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior de medida R. Ó, e colocados, tá pessoal, dentro de um cano maior, aliás, dentro de um cano de raio maior de medida R maiúsculo. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros, olha só pessoal, distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Muito bem, pessoal. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3, certo? Aí o exercício pergunta: o valor o valor de R maiúsculo em centímetros é igual a... Muito bem. Pessoal, vejam que o objetivo do exercício é descobrir esse R maiúsculo aqui, beleza? Bom, galera, olha só o que eu vou fazer. Percebam aqui, pessoal, que esse carinha aqui, ó, é o centro desse outro cano e aqui é o centro desse outro cano. De modo, galera, que quando eu unir esses 3 centros aqui, pessoal, olha só o que eu vou ter. Pessoal, quando eu unir esses 3 centros aqui, eu vou saber o seguinte: esse carinha aqui vale um raio e é 30 centímetros. Esse carinha aqui é outro raio, vale 30 centímetros. Outro raio, 30 centímetros, outro raio, 30 centímetros, outro raio, 30 centímetros e outro raio que também vale 30 centímetros. Pessoal, o que significa? Que eu tenho aqui um triângulo equilátero, tá, pessoal, de lados que medem 60 centímetros. Então quer dizer que esse lado mede 60, o outro lado também mede 60 e assim por diante, ok? Agora, pessoal, se eu tenho um triângulo equilátero, isso significa que ele é um polígono regular, não é isso? Muito bem. Pessoal, um polígono regular ele pode ser dividido em outros triângulos isósceles, né, iguais, não é isso? Muito bem. Então, olha só, pessoal. Se eu pegar aqui do vértice, né, desse triângulo equilátero aqui e for até o centro desse polígono regular, correto? Que aqui é o centro, certo? Eu vou conseguir formar aqui, pessoal, 3 triângulos isósceles, né, que são idênticos. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, é idêntico a esse triângulo, que é idêntico a esse triângulo, beleza? Muito bem, galera. E mais, pessoal, vejam que o ângulo central aqui, tá, pessoal? Deixa eu tentar colocar de uma outra cor aqui. Vejam, pessoal, que este ângulo central aqui, ó, ele é facilmente calculado fazendo-se o quê, pessoal? O ângulo central alfa, ele é calculado pegando o valor 360 e dividindo, tá, pessoal, por n, que representa o número de lados desse polígono. E neste caso aqui, então, pessoal, olha, vejam que este ângulo central ali, ele vai valer 360 dividido por 3, que vai ser igual a 120 graus. Maravilha? Então, eu já sei que este ângulo aqui, né, galera, ele vale 120 graus, beleza? Deixa isso anotado ali. Bom, galera, agora vejam bem. Para poder calcular, né, o raio maior, perceba, tá, galera, o seguinte, que neste caso aqui, galera, se eu conseguir calcular essa medida aqui, ó, certo? Essa medida aqui, basta eu somar mais esse valor que é 30, mais aquele valor que é 10, e eu consigo descobrir o valor do raio maior. Concordam comigo que essa parte que eu acabei de destacar aqui de azul, essa parte aqui todinha, pessoal, ele não representa justamente o nosso raio maior? Maravilha, galera. Então, olha só. Opa, deixa eu apagar aqui. Isso, deixa eu dar um Ctrl Z, que aí apaga direitinho o que eu fiz, sem apagar as outras informações. Aí. Bom, pessoal, então vejam bem. Quando eu calcular esse valor aqui, tá, pessoal? Basta eu somar com 30 e somar com 10, que eu vou descobrir, então, tá, pessoal, o valor do R maior. Beleza. Pessoal, esse carinha aqui, então, esse ladinho aqui, eu vou chamar ele de X, certo? Vou chamá-lo de X. Beleza. Então, pessoal, se eu encontrar o valor do x, basta eu somar com 30 centímetros mais 10 centímetros, que eu vou descobrir, então, esse valor do R maior. Agora, professor, o que eu vou fazer para descobrir o valor do x? Galera, muito tranquilo. Eu vou utilizar aqui, tá, pessoal, a lei dos senos. Por que você vai usar a lei dos senos? Você sabe que este ângulo aqui, né, pessoal, este ângulo interno aqui, ó, ele vale 120 graus, não é isso? Beleza. Bom, pessoal, como esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, não é isso? Porque todo polígono regular vai formar ali triângulos isósceles. Eu sei, então, que este lado aqui é igual a este lado, correto? Muito bem. E é óbvio, então, pessoal, que esses ângulos aqui de baixo, né, esse ângulo aqui de baixo, é igual a este ângulo aqui de cima, correto? Bom, pessoal, se esse cara aqui, ó, vale 120,
certo? E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e esses dois ângulos aqui, né, o de baixo e o de cima, devem ser iguais, então está faltando 60 graus para completar os 180, ok? Ou seja, vale 30 graus para cada lado. Então eu sei que este ângulo aqui, tá, pessoal, ele vale 30 graus, correto? Bom, galera, e aí eu tenho aqui o seguinte triângulo, então. Pessoal, deixa eu tentar desenhar esse triângulo aqui, para ver se eu consigo... Opa, deixa eu pegar o automático aqui, para ver se fica mais bonitinho o meu triângulo, certo? Bom, pessoal, então vejam que o triângulo que eu tenho aqui, ó, é alguma coisa parecida com isso, né, galera? Tá? Não ficou assim muito legalzinho não, mas dá pra gente poder entender. Bom, pessoal, eu sei que este ângulo aqui, ó, ele vai valer pra gente, este ângulo aqui vale pra gente 120 graus, correto? 120 graus. Esse carinha aqui, ó, é o lado X que eu tô querendo calcular. Esse carinha aqui eu sei que vale 60 centímetros. E esse carinha aqui de cima, né, galera, eu sei que vale 30 graus. E esse carinha aqui também eu sei que vale 30 graus. E óbvio que esse carinha aqui também vale X, beleza? Porque o nosso triângulo, ele é isósceles. Bom, pessoal, aplicando a lei dos senos, olha só, galera. Se eu pegar aqui e aplicar a lei dos senos, certo? Lei dos senos, eu vou conseguir calcular o valor do X. Pessoal, o que diz a lei dos senos? Esse carinha aqui, ó, dividido pelo seno desse cara, é igual a esse carinha aqui dividido pelo seno desse cara. E aí eu consigo então, pessoal, determinar a minha lei dos senos. Ou seja, x está para o seno de 30 graus, assim como, pessoal, o meu 60 está para o seno de 120 graus, beleza? Muito bem, pessoal. O seno de 30 graus eu consigo calcular ele, né, de cabeça, que é o nosso meio, beleza? Já o seno de 120, tá, pessoal? O seno de 120, eu vou ter que fazer uma redução ao primeiro quadrante, certinho? Então vejam aqui, pessoal, que eu vou fazer a minha redução ao primeiro quadrante. Muito bem. Pessoal, vejam que eu tenho aqui, olha, o nosso ciclo trigonométrico. Pessoal, e 120 é um ângulo que está aqui, ó, no segundo quadrante. Lá no segundo quadrante, pessoal, o seno, ele é positivo. E o ângulo referência que eu tenho aqui, galera, é o 180. De maneira que, pessoal, esse ângulo θ que eu estou tentando encontrar é o seguinte, olha. Eu sei, então, que o 180 graus menos os 120 graus, ele vai ser igual a 60 graus, beleza? O que isso significa? Que o seno de 120 graus, galera, é a mesma coisa que o mais seno, certo? De 60 graus, beleza? E eu sei, tá, pessoal, que o seno de 60 graus é a mesma coisa que o raiz quadrada de 3 sobre 2, beleza? Então tá aí, galera. Com essa informação agora, pessoal, eu já posso voltar para a minha lei dos senos e continuar os meus cálculos, de modo que eu vou ter a seguinte situação. X está para meio, tá, galera? Assim como, certo? O nosso 60 está para a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Pessoal, percebam que aqui nós temos a divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Muito bem, tá, pessoal? Então nós temos essa situação aqui, ó. Apagando aqui, muito bem. Nós temos essa situação aqui, ó. X que multiplica, tá, pessoal? 2 sobre 1 igual a 60 vezes o 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Muito bem, pessoal. Continuando aqui, né? Percebam que eu tenho o seguinte, 2 vezes o x vai dar 2x. E 1 vezes 1 vai dar 1, não precisa colocar. 2 vezes o 60 vai dar 120 sobre a raiz quadrada de 3. Pessoal, uma raiz quadrada não pode ficar no denominador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o processo de fatoração, não é isso? Mas eu vou fazer isso depois, tá, pessoal? Porque eu ainda tenho esse 2 aqui, correto? Que ele está multiplicando e ele pode passar dividindo. De forma, tá, galera, que eu vou ter esta situação aqui, então, olha. O meu x, ele vai ser igual, então, a 120. Opa, deixa eu fazer aqui de novo, tá, pessoal? Para não ficar feio o nosso cálculo. X vai ser igual a o meu 120 dividido pela raiz quadrada de 3 dividido pelo 2, certinho? Bom, pessoal, percebam que aqui, de novo, eu tenho uma divisão de frações, certo? Repete a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Lembrando que no denominador do 2, nós temos o nosso número 1. De modo, pessoal, que eu vou ter assim, ó, x vai ser igual a 120 dividido pela raiz quadrada de 3 vezes, né, pessoal, nosso 1 sobre 2. Percebam, tá, galera, que esse 120 com esse 2 dá para simplificar e aqui vai dar um 60. Bom, pessoal, chegando aqui um pouquinho para o lado, né? Chegando aqui um pouquinho para o lado, eu vou conseguir, então, desenvolver aqui os nossos cálculos, né? Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho que o meu x, ele vai ser igual a 60, certo, pessoal?
dividido por raiz quadrada de 3. Como eu disse anteriormente, né, a raiz quadrada de 3 ela não pode ficar no denominador, então nós vamos multiplicar aqui, né, por raiz quadrada de 3 e aqui por raiz quadrada de 3. E aí vejam, tá, galera, que o meu x ele vai ser igual a 60 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9, né, galera, vai dar 3. E aí percebam que esse 60 com esse 3 dá para simplificar. E nós vamos ter aqui então, pessoal, que o nosso x vai ser igual a 20 vezes a raiz quadrada de 3. Bom, pessoal, lá no início do exercício, ele disse que quando a gente achasse essa tal raiz quadrada de 3, a gente poderia colocar 1,7 no seu lugar, não é isso? Não, ele pede assim, considere 1,7 como uma aproximação para a raiz quadrada de 3. Colocando esse 1,7. Pessoal, 20 vezes 1,7. Galera, eu sei que 10 vezes 1,7 dá 17. Então, 20 vezes 1,7, obviamente, vai dar o que? 34 centímetros. E aí nós achamos o nosso x, beleza? Muito bem. Então agora ficou fácil de calcular o nosso R. Pessoal, vejam, a minha procura todinha não estava dependendo aqui, então, ó, de quem era... Opa, pega aí. Isso, pegou. De quem era esse valor aqui, que eu chamei de x? Muito bem. Então, se eu sei que esse cara agora vale 34, mais esses 30 centímetros aqui, que é do raio, 34 mais 30, 64. Mais os nossos 10 centímetros aqui, galera, isso vai dar quanto? 74 centímetros, não é isso? Muito bem, pessoal. E esses 74 centímetros que a gente acabou de calcular aqui, né, galera? Ele faz da nossa alternativa letra C a nossa alternativa correta, certo? Então vejam que eu tenho aqui o meu x, que é igual a 34, beleza? E aí então basta eu fazer aqui, ó, pessoal, o meu R maior, né? Deixa eu fazer aqui o meu R maior, ele vai ser igual a 34 mais o 30 mais o meu 10. E aí vejam, pessoal, que o meu R maior então vai ser igual a 74 centímetros, beleza?